Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Queridos irmãos, hoje entramos no 19º dia de exposição do livro do profeta Isaías. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado, e estarei expondo do capítulo 55 até o capítulo 57. O capítulo 55 está relacionado em sentido ao capítulo anterior. Ele deriva das doutrinas declaradas no capítulo 53, dos versos 1 a 12, e foi elaborado para declarar o que se seguiria da vinda do Messias. Resultaria desse trabalho que os convites mais livres e completos seriam estendidos a todas as pessoas para retornarem a Deus e obterem seu favor. Haveria uma provisão tão ampla feita para a salvação dos seres humanos que os convites mais liberais poderiam ser estendidos aos pecadores. A ideia principal do capítulo, creio que seja o efeito do trabalho do Redentor, que seria lançar as bases de um convite universal para que as pessoas viessem e fossem salvas. No verso 1 do capítulo 55, nós temos um convite universal para vir e abraçar as provisões da misericórdia e todos os benefícios conquistados pelo sacrifício do servo. Todos os que têm sede foram convidados a vir às águas, mesmo os mais pobres e necessitados, sem dinheiro, para comprar vinho e leite, símbolos de abundância, satisfação e prosperidade. No verso 2, eles agora eram considerados como gastando seu dinheiro e seu trabalho com aquilo que não produzia satisfação permanente. Pois é assim que a vida é para muitos: trabalhar arduamente e gastar o seu dinheiro. Mas eles não estão em melhor situação por causa disso. Eles ainda estão insatisfeitos. Eles estão concentrando seus esforços na coisa errada. Eles não encontram vida, paz e alegria. No verso 3, e no entanto, se apenas eles ouvissem, o servo de Deus está oferecendo-lhes o que é bom, o que os alimentará e os satisfará plenamente. É algo que, se eles ouvirem e responderem a isso, vai trazer vida dentro deles. E qual é esta oferta maravilhosa? É responder a Deus, responder a sua palavra e aliança. É reconhecer o trabalho do servo. É vir e ser declarado justo por meio de seu sacrifício. Se o seu povo buscar verdadeiramente, Deus fará uma nova aliança com eles, uma aliança eterna. Mas é mais, é uma aliança que inclui as misericórdias seguras de Davi, a promessa de que Deus estabelecerá a semente de Davi para sempre no trono, num trono que será estabelecido para sempre, e que ele lhe dará as nações por sua herança e os confins da terra para a sua posse. Nos versos 4 e 5, para encorajá-los a isso, é apresentada a certeza de que Deus havia dado ao Messias a liderança do povo e que, sob ele, nações distantes deveriam abraçar a verdade e serem salvas. Isso pode ser entendido como se referindo ao servo, o líder e comandante dos povos. Não apenas Israel será chamado de volta a Deus por ele, mas outras nações também experimentarão o chamado de Deus, assim como Israel experimentou. E assim eles também se tornarão seus escolhidos. A resposta se deve ao fato de que o próprio Deus glorificou o seu servo. Nos versos 6 e 7, em vista da plenitude das provisões da misericórdia e do fato de um grande líder ter sido provido, todos são encorajados a virem e buscarem a Deus. Este convite é pressionado por várias considerações.
O Senhor poderia agora ser encontrado, e ele estava pronto para perdoar abundantemente todos os pecadores que estariam dispostos a abandonar seus erros, seus caminhos e retornarem a ele. Nos versos de 8 a 11, Deus mostra que seus planos eram muito superiores aos das pessoas e seus pensamentos mais elevados que os deles. Assim como os céus mais altos que a terra, seus conselhos deveriam permanecer. A chuva desceu sobre a terra e cumpriu todos os seus grandes propósitos: regar a terra e torná-la produtiva. E assim seria com sua palavra. Suas promessas seriam plenamente cumpridas e todos os seus desígnios se tornariam realidade. E haveria, portanto, todo o incentivo para a participação nos benefícios de sua graça. Nos versos 12 e 13, o resultado será alegria, paz e regozijo. Notamos aqui que o homem tanto sai como é conduzido em paz. E ao serem conduzidos por Deus, eles finalmente cantarão. Sim, até mesmo as montanhas e colinas irromperão em cantos, e os cantos o acompanharão com palmas. E a maldição do Éden será revertida. As sarças e os espinhos serão substituídos por árvores perenes gloriosas, e toda a transformação da criação aumentará totalmente a reputação de Deus. Será para ele um nome e será um sinal eterno. Aqui está algo que durará para sempre, trazendo glória a Deus. Assim é o trabalho do servo totalmente cumprido. No capítulo 56, nós temos contrastes. Por um lado, o coração de Deus está aberto a todos, e todos os que o buscam e buscam a justiça são bem-vindos. Ninguém seria excluído da oferta da salvação. Mas, por outro lado, o problema é que os líderes espirituais de Judá estão, por sua cegueira, preguiça e ganância, recebendo bestas selvagens que arrancam os corações de seu povo. No verso 1, conforme descrito anteriormente, a salvação de Yahvé está chegando e sua justiça deve ser revelada na justa libertação dos seus. E seu verdadeiro povo deve, portanto, preparar-se e estar pronto para aquele dia, mantendo o julgamento e fazendo justiça. No verso 2, aquele que guarda o julgamento e pratica a justiça será verdadeiramente abençoado. E agora é definido como aquele que guarda corretamente o sábado como um dia separado para Deus, que impede sua mão de fazer o mal e que escolhe as coisas que agradam a Yahvé, apegando-se à sua aliança. No verso 3, essa declaração notável revela como a atmosfera religiosa está mudando no ministério profético de Isaías. Há uma nova abertura para todos e uma ênfase no espiritual ao invés do carnal. Estranhos ou estrangeiros eram aqueles que entraram na terra, mas não estavam dentro do pacto. Eles não se uniram ao povo de Deus passando pela circuncisão e sendo oficial e religiosamente aceitos na congregação de Israel. Assim, eles se viam como separados da aliança e de Deus. Eunucos eram aqueles que não podiam gerar filhos por causa de mutilação nas partes íntimas, seja acidental ou deliberada. Assim, eles se viam como não frutíferos, uma árvore seca. Mas por meio do trabalho do servo, ambos seriam totalmente bem-vindos como povo de Deus, contanto que respondessem aos requisitos específicos da aliança. Nos versos 4 e 5, aqueles eunucos que atendessem plenamente a Yahvé, observando seus sábados, escolhendo fazer o que lhe agradava e atendendo plenamente aos requisitos da aliança, receberiam um memorial melhor do que o de filhos e filhas. Eles receberiam memoriais e nomes eternos concedidos por Deus.
Nos versos 6 e 7, também devem ser bem-vindos estranhos. Disse que esses estranhos, não israelitas, se juntam a Yahvé para ministrar a ele. E a palavra ministro sugere serviço no templo, semelhante ao dos levitas. Isso, portanto, parece sugerir que aqueles que por sua própria escolha vieram a Yahvé, embora não tenham sido circuncidados na aliança, caso contrário, eles não seriam mais estranhos. Portanto, seu serviço no templo deve ser visto como voluntário, como resultado de seu amor por Yahvé. Aqui Isaías lhes assegura que por causa do que o servo fez, se eles entrarem totalmente na aliança introduzida por ele e guardarem o sábado sem profaná-lo, então eles terão uma introdução completa em adoração verdadeira, descrita em termos de entrar no monte sagrado, ser alegre na casa de oração e oferecer ofertas aceitáveis no altar a Yahvé. Eles não serão mais excluídos. Isso porque aquela casa de oração deve ser uma casa de oração para todos os povos. No verso 8, ele não apenas reunirá aqueles que foram empurrados, expulsos, os rejeitados de Israel, mas também outros, os estrangeiros e eunucos que buscam sua face, os párias de Israel. Podem se referir àqueles que foram expulsos dele por causa de sua pecaminosidade. Ou podem ter em mente os exilados espalhados pelo mundo. De qualquer forma, a ideia aqui é que eles sejam trazidos de volta para Deus. E ao mesmo tempo, esse Deus reunirá todos os outros. Nos versos 9 e 10, a aspereza do hebraico aqui reflete a amargura da alma de Isaías. As feras do campo, o gado, e da floresta, as feras, representando o pior tipo de gente, ou mesmo invasores estrangeiros, estão sendo chamados para compartilhar com o suposto povo de Deus. Eles podem atacá-los e devorá-los, e podem entrar sem serem perturbados, porque os cães de guarda estão dormindo. Nos versos 11 e 12, o problema básico reside no fato de que os líderes, incluindo os líderes religiosos, os sacerdotes e os profetas, buscavam o lucro. Os cães de guarda não são apenas preguiçosos, mas gananciosos. É por isso que os pastores do povo são incapazes de compreender, ou seja, eles têm as mentes fechadas para Deus e para as exigências de sua aliança. E porque todos eles se voltaram para os seus próprios caminhos, eles foram apanhados pelo engano das riquezas. E esses pastores vivem em seu próprio mundo de sonho, de embriaguez, de onde resulta uma atitude descuidada em relação ao futuro. No capítulo 57, o capítulo está relacionado em sentido com o capítulo 56, ali no finalzinho, dos versos 9 a 12. Na parte final do último capítulo, o profeta havia dito que a terra de Israel seria invadida por exércitos estrangeiros, representados à imagem de bestas devoradoras. Uma das causas disso, que ele também declarou, a saber, a licenciosidade geral, a avareza e a intemperança dos governantes da nação. O mesmo assunto geral é abordado neste capítulo, que foi muito inadequadamente separado do anterior. Nisso, o profeta declara especificamente os pecados da nação em geral, evidentemente como uma razão pela qual as calamidades da invasão estrangeira estavam chegando sobre eles. É provável que o capítulo tenha referência primária aos tempos de Manassés, sobre as características de seu reinado cruel. Foi um tempo de perseguição e sangue. Os justos foram mortos,
o serviço público de Deus foi profanado e os males da idolatria foram vistos e sentidos sob o patrocínio real por toda a terra. No entanto, apesar disso, a nação era estúpida e insensível. Eles não foram afetados como deveriam ter sido pelo fato de que os justos foram cortados, foram eliminados pela perseguição e que a idolatria foi patrocinada por toda a terra. Alguns, como os profetas, sentiram profundamente. Seus corações estavam desanimados e seus espíritos caíram. Incentivá-los a repreender a massa da nação estúpida e culpada foi o objetivo desse capítulo. Nos versos 1 e 2, o sinal do fracasso total da liderança do suposto povo de Deus é que as mesmas pessoas que eles deveriam estar protegendo são aquelas que estão perecendo sem que ninguém perceba. Aquele que é justo e anda nos caminhos de Deus perece por causa da injustiça e da violência comunitária, enquanto a lei ignora a situação. Mas Isaías dá garantia aos justos. O que quer que aconteça com eles externamente, eles encontrarão paz dentro de si mesmos e paz com Deus. Nos versos 3 a 4, Isaías agora acusa o povo por seu comportamento e pede que se aproximem e considerem seus caminhos. Eles são culpados de adultério espiritual, infidelidade e aliança e de ridicularizar o governo e as leis de Deus. Nos versos de 5 a 8, a declaração da constante idolatria e participação em cultos de fertilidade cananeus, onde a imoralidade e a promiscuidade imperavam em todos os lugares da nação, debaixo de toda a árvore verde, todo o vale, nas fendas das rochas, em toda a montanha, inclusive nos lugares secretos. No verso 9, a ideia essencial é que eles haviam se mostrado infiéis ao Senhor. Essa ideia é apresentada aqui como uma imagem de uma mulher infiel ao marido, que havia se decorado e perfumado para atrair outros. Assim, os judeus haviam abandonado a Deus e se esforçado para tornarem-se agradáveis aos olhos de outras nações, que haviam cortejado, buscando sua amizade e alianças. Nos versos 10 e 11, as viagens às nações estrangeiras em busca de alianças eram longas e cansativas. No entanto, de alguma forma, eles encontravam forças, e assim eles caminhavam no caminho errado, se encorajavam com falsas esperanças e se apoiavam em mentiras, em vez de se apoiarem em Yahvé. Tudo isso seria em vão, pois esses perversos temiam mais os falsos deuses do que o Senhor Todo-Poderoso, a quem serviam com hipocrisia, abusando de sua paciência. Nos versos 12 e 13, Deus quebraria seu silêncio ao criar para a justiça mentirosa de Israel um meio sarcástico de lhes dizer que sua justiça não era verdadeira. A insensatez de sua devoção a deuses que não existiam demonstraria que sua condenação estava a caminho e todos seriam dispersos pelo mundo, enquanto os adoradores do verdadeiro Deus herdariam a terra e possuiriam seu santo monte. No verso 14, o Senhor ordena que se prepare o caminho e se retirem os tropeços do caminho do seu povo. Nos versos 15 a 21, nós temos consolação e garantias de perdão, proteção e paz para aqueles que se arrependessem e depositassem sua confiança em Deus. O estado deles contrastava com o estado dos ímpios. No verso 15, embora Deus fosse alto, grande, santo, ele ainda habitava com os contritos e os abatidos de espírito. Portanto, eles seriam incentivados a retornar. No verso 16,
Embora ele tivesse entrado em controvérsia com seu povo pelos pecados deles, ainda assim ele não continuaria para sempre. Os débeis poderes do frágil homem não aguentariam por muito tempo as expressões de seu descontentamento, pois todos eles morreriam, e, portanto, ele retiraria os sinais de sua ira. Nos versos 17 e 18, ele havia realmente punido seu povo por sua cobiça, mas restauraria ao conforto aqueles que choravam e lamentavam seus pecados. No verso 19, ele, o Senhor, era o autor da paz, e todos os que estavam longe e todos os que estavam próximos, que retornassem, ele os curaria e eles desfrutariam dessa paz. Nos versos 20 e 21, a condição dos perversos era fortemente contrastada com a dos justos. Eles eram como o mar agitado, envolto em lama e sujeira, e para eles não existe paz. E assim, meus amados irmãos, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de considerar com os irmãos o capítulo 55. Creio que não se pode encontrar nas Escrituras um capítulo mais repleto de convites ricos do que esse. Nem talvez haja um lugar com uma beleza mais requintada. Até o fim do mundo permanecerá com uma demonstração mais concebível de que Deus pretendia que as ofertas de salvação fossem feitas a todas as pessoas e que ele planejava que seu evangelho cumprisse os grandes planos que ele tinha em vista quando planejou o esquema da redenção. Enquanto esse precioso capítulo permanece no livro de Deus, nenhum pecador precisa desesperar-se da salvação que está disposta a retornar a ele. Ninguém pode alegar que é um pecador grande demais para ser salvo, e nem sustentar com sucesso que as disposições da misericórdia são limitadas em sua natureza ou em sua aplicabilidade a qualquer parte da raça humana. E nenhum ministro do Evangelho precisa ficar desanimado com o sucesso do trabalho em que está envolvido. O Evangelho certamente produzirá o efeito que Deus pretendia, pois assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.